Natural da cidade do Rio de Janeiro, André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental, professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC-Rio, autor dos livros Cidades e Soluções, Como Construir uma Sociedade Sustentável, Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação, Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise, Espiritismo e Ecologia. Viver é a melhor opção. Profissional premiado, André Trigueiro é editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News desde outubro de 2006. Também realiza reportagens para a TV Globo e é colunista da Folha de São Paulo e do portal G1. Por 15 anos trabalhou na Rádio CBN como o primeiro comentarista de sustentabilidade da emissora. Como espírita, é conferencista realizando palestras sobre sustentabilidade, ecologia, entre outros temas, além de ser colunista das rádios Rio de Janeiro, Boa Nova e da Web Rádio Fraternidade. É voluntário colaborador do CVV, Centro de Valorização da Vida, para quem destinou os direitos autorais de 4 de seus livros. Temos então a alegria de receber pela terceira vez no Semesp, André Trigueiro, que abordará o tema O Evangelho da Sustentabilidade. Então chegou a hora, no 14º Semesp, André Trigueiro. Boa tarde, Pernambuco. Prazer estar aqui de novo. Todos os painelistas, palestrantes, oradores que já participaram do Semesp, todos os que ainda participarão nas edições futuras, certamente terão o Evangelho de Jesus citado de forma direta ou indireta, posto que o Espiritismo se sustenta moralmente, eticamente, nas lições do mestre Galileu. Isso não é propriamente novidade. O que eu estou propondo na largada da nossa conversa e da nossa reflexão aqui é qual foi o pano de fundo, qual foi o cenário utilizado pelo Cristo nos 3 anos de messianato e andanças numa zona árida do mundo com poucas belezas naturais, e que, ao que parece, pelos registros dos evangelistas, ele teve, como bom mestre, como bom professor, o cuidado de escolher a dedo certas locações inspiradoras para ele, para seus discípulos e para aqueles que tiveram o privilégio de estar junto para acompanhar as preleções. As águas de Genezaré ou do Tiberíades, translúcidas e reluzentes, as águas daquela época, mais caudalosas e menos poluentes ou poluídas, do Rio Jordão, as aves do céu maravilhosamente compostas na sua policromia, que nem o rei Salomão, no apogeu do seu poder, do seu reinado, conseguiu se vestir igual. O deserto que Jesus procurou para fazer uma imersão no seu psiquismo angélico. O Monte das Oliveiras, onde se refugiou antes do flagelo e do suplício da crucificação. O monte aonde ficou eternizado na história o sermão das bem-aventuranças, que Mahatma Gandhi teve o cuidado de dizer: todo o cristianismo se encontra maravilhosamente resumido no Sermão da Montanha. As belezas, poucas, naturais daquela região árida do planeta, serviram, portanto, de palco, de pano de fundo, de cenário, para as lições que estudamos aqui. E é curioso quando a gente imagina que isso não era propriamente surpresa para Jesus, um espírito angélico, crístico, livre de imperfeições, de sombras, e que, segundo o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos atrás, o mesmo Jesus, já espírito crístico, presidiu os fenômenos que resultaram na formação complexa do globo terrestre
com todas as leis que regem a gravidade, os fenômenos químicos, físicos, biológicos, os elementais da natureza, o ambiente propício e perfeito para o surgimento da vida, em suas múltiplas resoluções. Jesus não é apenas o governador da terra, como a gente costuma dizer. Jesus coordenou o trabalho dos engenheiros siderais, que determinaram esse cantinho no universo, essa nave azul, maravilhosamente esculpida, projetada no seu design perfeito, para acolher não apenas nós, que chegamos atrasados na festa. Nós fomos uma das últimas espécies a aparecer por aqui. E o palco da vida é esse, maravilhoso, resplandecente, e que reclama atenção e cuidado. O Espiritismo informa, e é bom a gente se lembrar, que nas obras da criação, nas muitas moradas do Pai, cada habitante é constituído dos mesmos elementos constitutivos de cada planeta. Nós temos uma identificação material, física, com o planeta que nos acolhe. E é interessante, porque nós também, quem quiser se aprofundar nesse assunto, um livro bom, antigo, tem mais de 50 anos, editado pela FEB, Universo e Vida, do Espírito Áureo, mostra de forma muito didática e categórica como o princípio espiritual transita lenta e progressivamente pelos diferentes reinos da natureza. Nós aparecemos no reino mineral e cada rocha, cada pedra emite uma vibração peculiar. Já é uma experiência. Não é uma experiência existencial, é uma experiência vibracional, energética. Depois a gente evolui e transita, transcende na direção do reino vegetal, sim, o reino vegetal mais complexo, porque nós temos uma estrutura que vai buscar nutriente no fundo da terra, absorvendo a luz do sol, vai precisar de água, vai realizar a fotossíntese. Nós temos uma complexidade importante. Os rudimentos da vida vão se sofisticando na direção do reino animal. E no reino animal nós temos já um sistema mais complexo ainda, com um metabolismo e um protocolo de resposta instintivo, com rudimentos de inteligência. Há animais que você jura que sente ou que pensa. Tem gente que conversa e o bicho responde. E chegamos no reino nominal, dotados de razão, de livre-arbítrio, noção de Deus, e todos esses estágios se resolvem com, eu diria, revestimentos físicos, materiais, do planeta que nos acolhe. Ele não é apenas a nossa casa, o nosso lar no universo. Nós estamos revestidos dos mesmos elementos constitutivos dessa casa. Para quem ainda tem dúvida, vamos lá. Homem, humanidade, vem da palavra original humus, terra fértil. Nós somos feitos de pó de estrela, de poeira cósmica. Do pó viestes, para o pó voltareis, não é uma poesia bíblica, é uma verdade física. Não sei se todos tiveram o privilégio de fazer, nós já estamos no mês de agosto. O exame de sangue anual. Exame de sangue é para os comuns, os mais sofisticados fazem check-up. Exame de sangue para quê? O seu médico haverá, se for um bom médico, de detectar no exame de sangue a presença de minérios que jazem nas profundezas no solo e que você transporta nas suas veias e que precisa transportar zinco, ferro, precisa transportar manganês, potássio. É uma tabela periódica em níveis adequados de presença. Do contrário, o seu metabolismo não funciona bem. Quem não tiver, por exemplo, o estoque adequado de ferro, com perdão do trocadilho, está ferrado. Vai ter anemia, não vai produzir bem, não vai namorar bem, não vai estudar bem, não vai acompanhar o semestre bem, vai ficar cochilando.
Não vai dar certo, está com falta de ferro aí. Então temos uma questão que é: o que está fora está dentro. Os minérios que jazem nas profundezas do solo estão dentro de cada um de nós, porque nós somos filhos da terra. E não apenas da terra. O mesmo médico que pede o teu exame de sangue, se for um bom médico, haverá de perguntar: está se hidratando bem? Está tomando lá seus 3,5 litros, não é de água, mas de alimentos que tenham água, posto que nós também somos seres egressos dos mares salinos e mornos da antiguidade. O berço da vida é a água quente e salina. Nós temos caprichosamente a mesma quantidade de água dentro do corpo, em proporção, do que aquela que ocupa a superfície da terra. É um capricho de Deus. A água que está fora está dentro. Nós vertemos lágrimas de alegria ou de tristeza que tem o sabor dos oceanos. Quando a gente precisa se hidratar, esquece aqueles isotônicos de nome complexo, importado, com águas azuis, abóboras. Vai no coquinho amigo. A água de coco tem o soro fisiológico, que é a receita básica da vida. Dona Zilda Arnes, com soro caseiro, fez o quê? Salvou milhares de crianças. De que maneira? Com aquele sorinho de vida, que é uma solução simples de fazer e que é a receita básica da nutrição. Água e sal. O que está fora está dentro. A receita da vida. A vida tem origem nos oceanos primitivos e nós, durante 9 meses, navegamos no líquido amniótico. Eu não me lembro disso. Na época da minha mãe, eu acho que nem tinha os exames que hoje as mulheres fazem, compartilham nas redes sociais. Olha só o pintinho dele. Não tem mais isso. Naquela época não tinha. Mas você tinha noção de que no ventre da mãe, esse elemento essencial à vida dos oceanos primitivos, do água de coco, do soro fisiológico, está aqui. O que está fora está dentro. Da mesma forma, o ar que a gente respira e que a gente banaliza no Brasil é uma desgraça, porque não temos uma regulamentação firme e forte para cuidar da qualidade do ar que a gente inala. Em outros lugares do mundo isso é mais rígido. Pois bem, aqui no Brasil, o ar está fora do radar dos governos e da sociedade. Entretanto, vejam, estamos no período do inverno, quantas pessoas adoecidas com alergias, rinites, gripes, etc. Por quê? Temos uma questão envolvendo o ar que não é apenas baixa umidade, é poluição. Então, é curioso, no Brasil, para acalmar uma pessoa, isso eu aprendi com a minha avó, a pessoa está nervosinha, você serve água com açúcar. Se a pessoa for diabética, não façam isso. Se tiver alguém nervoso, alterado, estiver visivelmente atormentado, depois você faz a prece. Primeiro, pede para a pessoa respirar fundo, porque o que nós banalizamos porque não enxergamos, do outro lado do mundo, no misticismo da Índia, no hinduísmo, eles não chamam de ar, eles chamam de prana, o supremo nutriente da vida absorvido e inalado por nós e que irriga células, glândulas, mantém o funcionamento do corpo da forma adequada, irriga de fluido vital chakras, meridianos. Você quer estar em contato com o cosmos? Respire fundo, entre no fluxo da respiração do universo. Aulas de yoga, aulas de meditação, isso não tem a ver com o espiritismo, mas eu estou falando de recursos naturais fundamentais à vida, e o que está fora está dentro. O ar que está fora precisa estar dentro, para eu ter saúde, vitalidade, longevidade. Portanto, meus amigos, nós estamos aqui denunciando algo importante no nosso tempo, no século 21. Nós não estamos prestando atenção no que está fora, achando que o que está fora não nos atinge, não tem a ver conosco. O que é meio ambiente? Meio ambiente é floresta, é praia, é baleia jubarte, é mico-leão-dourado, é o que seja. O meio ambiente começa no meio da gente. O que está fora está dentro. Se eu contamino as águas,
se eu poluo o solo, se eu jogo poluição no ar, eu pereço, eu fico fragilizado. E isso é muito sério nos dias de hoje. A gente não pode esquecer que nós estamos hoje testemunhando, isso está acontecendo de forma muito sensorial, muito visível, a maior crise ambiental da história da humanidade. Essa crise tem a nossa digital e o nosso DNA. Ela é causada por nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Se estamos testemunhando o aquecimento global, se estamos testemunhando a destruição sistemática da biodiversidade, da fauna e da flora, se estamos testemunhando a produção monumental de resíduos em solo, o Brasil tem 3 mil lixões a céu aberto e o mundo inteiro está plastificando os oceanos. E nós estamos engolindo microplástico achando que está tudo bem. Nós estamos vivendo um tempo que requer atenção máxima, especialmente nós que nos dizemos reencarnacionistas e falamos de mundo de regeneração, mas isso eu falo já já. Primeiro eu estou tentando compartilhar muito rapidamente evidências de que nós estamos numa trajetória ecocida. Suicídio todo mundo sabe o que é o ato deliberado de uma pessoa determinar a morte, o colapso orgânico, o corpo perece. A morte não existe, mas o corpo fica vulnerável à ação do suicídio. Suicídio é autoextermínio. E o que seria o ecocídio? O ecocídio, grosso modo, seria, apesar de um grande número de pessoas ter a informação de que é parte do problema, quando não economiza água, quando não economiza energia, quando não recicla ou segrega o lixo seco, papel, papelão, plástico, metais e vidro, que não é lixo, ou não tem menor interesse em aproveitar talvez restos de comida para fazer compostagem e transformar isso em adubo. Quando andamos de carro o tempo inteiro ou usamos veículos automotores para a esquina comprar pão, para levar o filho ou o neto na escola dali a 2 quadras, para ficar o tempo todo motorizado, emitindo poluentes e agravando efeito estufa. Quando temos a informação de que somos parte do problema, mas negligenciamos ser parte da solução, aceleramos a entropia dos ecossistemas, que podem entrar em colapso. E somos os agentes da destruição da casa planetária. Em resumo, isso é o ecocídio. Muito bem, André, por que você está falando isso no CIMESP? Grosso modo, eu estou tentando aqui lembrar o seguinte: vivemos um cenário de escassez crescente de recursos naturais não renováveis. Água, solo fértil, ar puro. E isso pode precipitar cenários hostis, aquilo que é muito caro ao cristianismo. O Evangelho é um tratado de paz. A gente lembra muito do Evangelho como um tratado de saúde, está correto, um tratado de amor, está correto. Mas o princípio básico do Evangelho de Jesus é a promoção da paz, a instituição da cultura de paz. Somos irmãos em humanidade. Sim, somos diferentes uns dos outros, mas isso não faz de nós inimigos, adversários, oponentes. Por incrível que pareça, nos dias de hoje dizer isso é algo complicado. Pensar diferente, ter outra opinião, é algo complicado, mas vida que segue. Não somos adversários, somos a comunidade dos diferentes. E isso, como disse, não é propriamente ruim. A humanidade cresce na diversidade. Como é legal ter várias religiões, várias etnias, várias pessoas diferentes, pensando, sentindo coisas distintas. Isso empresta riqueza a esse mosaico. O problema é que quando falta o essencial, quando estamos vivenciando um cenário de escassez de recursos naturais fundamentais à vida, do ponto de vista histórico, isso significa uma ameaça à paz. Há um livro que eu recomendo, não é espírita, é um livro científico, e como Kardec permitiu, como não poderia ser diferente em se tratando do bom senso encarnado, que é onde a razão, a ciência avança com o lastro, com metodologia, para aferir uma hipótese, que a gente vai aferir como verdadeira.
o Espiritismo acompanha, recomendo um livro chamado Colapso, Como as Sociedades Escolhem o Sucesso ou o Fracasso, de um autor americano que é geógrafo chamado Jared Diamond. Ele ganhou o prêmio Pulitzer de literatura nos Estados Unidos, o mais importante prêmio de literatura daquele país, resumindo no livro as descobertas da moderna arqueologia. Indiana Jones. Vou fazer uma pesquisa arqueológica, vou resgatar vestígios do passado, de civilizações do passado, vou aplicar o teste do carbono para ver a idade de cada vestígio e, detectando isso, eu estabeleço uma ordem sequencial de eventos. Eu conto uma história. Isso é fantástico. Você consegue reconstituir a ossada de um dinossauro com o ossinho da clavícula. Como é que você não consegue contar a história de uma civilização passada, com as ossadas, restos de comida, armas utilizadas, utensílios domésticos? Dr. Jared se preocupou em registrar no livro a razão pela qual diferentes civilizações do passado, em diferentes momentos da história, simplesmente deixaram de existir. Isso era um mistério. Por que os maias, por que os vikings, por que os habitantes da Ilha de Páscoa, depois de séculos construindo uma cultura robusta, desapareceram do mapa? Ninguém tinha uma explicação para isso, até aparecer o arqueólogo, investigar os sítios arqueológicos e descobrir a razão pela qual eles sumiram. Na verdade, eles esgotaram, ultrapassaram o limite do uso dos recursos naturais fundamentais à vida. Eles colapsaram por deixarem de ser sustentáveis. O que é ser sustentável? É respeitar o limite, é dar o passo do tamanho da perna, a capacidade de suporte daquele sistema. Acho que vocês, como eu, vez por outra, se não todo dia, andam de elevador. Quem entra no elevador se depara com uma plaquinha. Essa plaquinha normalmente traz a seguinte informação: capacidade máxima permitida. Por exemplo, 10 passageiros. O que significa não respeitar o que está na placa? Essa é uma boa pergunta. Não é que entrando 11 pessoas, você lembra de um comercial que dizia sempre cabe mais um, quando se usa? Acho que a marca não existe mais, eu posso falar o nome? Existe? Então não falo. Sempre se cabe mais um quando se usa espiritona. Ok, sempre cabe mais um, só tem um problema: o engenheiro projetista concebeu o sistema elevador para um determinado peso estimado. Quando você deliberadamente ultrapassa o peso, você começa a esgarçar esse sistema elevador. As peças, as roldanas, tudo que compõe aquele sistema fica pressionado além da medida que o projetista concebeu. O risco de colapso eleva-se. Portanto, estamos falando de um planeta onde essas civilizações citadas por mim, que aparecem no livro, não respeitaram a capacidade de suporte e tiveram que abandonar o local. Elas colapsaram. O exemplo mais interessante é o dos ilhéus de Páscoa, conhecido por aqueles totens de pedra, os moais. Páscoa é uma ilhota pequenininha, e nos vestígios arqueológicos você conseguiu contar passo a passo o que houve até o momento do colapso. Eles decidiram construir aquelas rochas, e aquelas rochas eram outdoors, verticais, exaltando cada família ou cada clã da ilha. Eles esculpiam ali simbolicamente o que era importante para cada família. Não bastava esculpir, aquela pedra tinha que ser arrastada até um lugar de grande visibilidade. Qual era a tecnologia disponível à época? Não tinha trator, não tinha guindaste, não tinha caminhão. Eles foram na pequena florestinha da ilha e começaram a tirar cada árvore para colocar os troncos debaixo das pedras e ir empurrando aonde você gostaria de deixar a sua marca. Pela quantidade de moais que existe em Páscoa, você imagina quantas árvores foram retiradas. Na verdade, a florestinha desapareceu. Ao desaparecer a floresta, o riozinho que atravessava a ilha de Páscoa, que tinha água perene o ano todo,
passou a ter água uma vez ou outra. Primeiro problema, sem floresta, sem o enraizamento das árvores, promovendo a recarga dos aquíferos, aquele riozinho deixou de ter a provisão de água necessária. A vazão ecológica ficou comprometida. A água colapsou. Segundo problema, todo mundo tinha um roçado para plantar agricultura de subsistência. Quando dava uma praga, o pessoal de Páscoa nem se estressava, porque o predador que atacava a praga morava na floresta. Olha que legal. Ih, deu praga. Calma, mulher. Daqui a pouco tem um contra-ataque. Batata. O predador gostava de comer a praga. Sem floresta, ninguém sabe para onde foi o predador, nem o Jerry Diamond. O predador sumiu, escafedeu-se. Mas a praga não. Ela aparecia e tornou-se um problema, um pesadelo. As pragas foram determinantes na dizimação das colheitas. Fome sobreveio. Terceiro ponto, é uma ilha oceânica. A fonte de comida, proteína animal, era peixe. Como é que você vai buscar o peixe? Embarcações. De quê? Madeira. Não tem madeira. Acabou a madeira. Então, para fazer conserto de embarcações avariadas ou construir novos barcos, não era possível pescar na quantidade que a ilha demandava. Déficit de água, déficit de lavoura, de colheita, déficit de proteína animal. Resultado, aí tem um ditado que é do Nordeste, eu sou filho de paraibano, que diz o seguinte, isso não aparece no livro não, mas eu lendo me lembrei do ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é de Pernambuco o ditado, com certeza, mas é um ditado que veio dessa parte do Brasil, que a farinha é popular por aqui. Então vamos lá, problema. Diante da escassez do que os ilhéus de Páscoa consideravam essencial, o que vocês acham que aconteceu? Disputa, tensão na procura pelo pouco que havia de água ou de comida. Houve disputas fratricidas, violência justificada por eles para ter suprimento, quilocaloria, para botar no prato. Resgataram uma tradição de muito abandonada do canibalismo. O terror. Numa palavra, colapso. Mais recentemente, isso não aparece no livro, mas vocês vão se lembrar, nós tivemos um furacão nível 5 nos Estados Unidos, com o nome de mulher, chamado Katrina. O Katrina fez enormes estragos na região mais pobre dos Estados Unidos, ali no delta do Mississippi, na terra do blues. E esse furacão foi mais assustador do que os outros, porque já é um fenômeno resultante do aquecimento global. Eventos extremos, furacões mais devastadores. Isso foi agora 2004. Brasileiro ia adorar furacão, ou temporada ciclônica, como eles chamam, porque sempre que os satélites nos Estados Unidos detectam a chegada de furacão, é feriado. Então eles fecham os parques da Disney, fecham Cabo Canaveral, fecha tudo. E dizem para as pessoas, quem puder viaja, vai para longe desse perímetro, que o furacão virá por aqui. Quem não puder, procura um abrigo público. O abrigo mais importante, o maior de todos, em Nova Orleans, chama-se Superdome. Para lá foram 60 mil pessoas se refugiar da passagem do Katrina. Lá chegaram como eu e vocês no Cimesp. Chegamos sempre com o nosso verniz civilizatório, os bons modos que aprendemos em casa. Olá, boa tarde, tudo bem? Posso sentar aqui na sua frente? Eu sou grandão, atrapalho sua visão? Quer que eu traga água? Está com sede? Chegaram com seus colchonetes. Olha, eu ronco, vou chegar para cá para a senhora dormir bem. Quer que eu vá lá? Não. Passaram-se 3 dias. As pessoas dormindo de forma desconfortável, sabendo que dali a pouco o furacão passaria e voltariam para casa. O que houve? O furacão passou e alguém lá chegou com o microfone na mão, falando para a multidão, como eu estou falando aqui com vocês, dizendo: tem uma boa notícia e tem uma má notícia.
A boa notícia é que o furacão passou, todo mundo já enrolando o colchonete, dizendo, graças a Deus que eu não aguento mais o ronco desse povo, vou saindo. A má notícia é que nós vamos continuar aqui. O furacão destruiu os diques de contenção das águas fétidas, sujas, do rio Mississippi, e o rio Mississippi inundou Nova Orleans. Permaneceremos aqui por tempo indeterminado. Muito obrigado, até o próximo comunicado. E as pessoas... Registro isso como um gesto de carinho. Obrigado. Então vamos lá. As pessoas ficaram tensas, porque perceberam que, naquele momento, as autoridades não estavam preparadas para esse tempo indeterminado. E surgiu, eu não sei como é que se chama por aqui em Pernambuco, no Rio de Janeiro, é rádio corredor, tem rádio peão. Rádio peão. A rádio peão, em edição extraordinária, começou a vulgarizar uma informação do tipo, isso é fato, tá, gente? Isso virou história. Eles não estavam preparados para isso, talvez não haja comida para todas as pessoas aqui. Talvez seja melhor a gente garantir a nossa parcela de comida antes que falte. Foram organizadas milícias dentro do Superdome. Essas milícias começaram a invadir a área do almoxarifado para retirar o que estava previsto para ser consumido por todos. Primeiramente, eles queriam abocanhar e levar com eles. Foram registrados, nos dias subsequentes, homicídios, estupros e suicídios dentro do Superdome. 2 brasileiras estiveram lá, uma delas publicitária, Mônica Vassão. Ela foi entrevistada naquele período pela revista Época, e a manchete da revista é: eles agiam como bichos, o que é uma frase injusta, porque bicho não faz o que aconteceu lá dentro. Alguém vai dizer, por que isso aconteceu? Vamos lembrar da Ilha de Páscoa, vamos lembrar do livro do Dr. Jared Diamond. Não é uma regra absoluta que aonde haja escassez do essencial, a resposta seja violência. Tem várias exceções, várias, mas é um comportamento previsível e recorrente. Estamos experimentando uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, e a destruição do meio ambiente determina cenários de escassez também de alimentos, de ar respirável, de água para todos, na proporção devida. Estou aqui afirmando que a sustentabilidade deveria ser um tema caro a todas as religiões, sem exceção. O cuidado com o meio ambiente deveria ser um tema caro a todas as tradições espiritualistas ou filosofias espiritualistas. Porque religião, por princípio, significa a prática do amor e a capacidade que eu tenho de me ligar a Deus. Eu me tornar uma pessoa melhor. Eu proteger a vida. Jesus chegou a usar a expressão vida em abundância, que a gente poderia se apropriar dessa expressão agora e dizer: todas as religiões, por uma questão de coerência, deveriam colocar no checklist o que a minha tradição deve fazer no século 21. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que, além da reforma íntima, além de me tornar uma pessoa mais preocupada com o exercício das virtudes, mapeando as minhas muitas imperfeições, me tornar alguém mais disponível para a caridade, para o amor ao próximo, o amor renúncia, o amor sacrifício, o amor doação, não descuidemos da casa planetária. É a única que temos, não tem plano B, não tem outra, é aqui, onde nós já reencarnamos tantas vezes, e temos claramente como demanda, eu vou chamar de missão, que é uma palavra que espírita gosta mais. Uma das nossas muitas missões é saber cuidar do que temos para não faltar. Fato. Ah, André, mas temos... Você está pegando no pé dos espíritas e as outras tradições. Candomblecistas e umbandistas seguem tradições que não existem sem natureza. No judaísmo, alguns rabinos, um deles chamado Newton Bonder, lá do Rio de Janeiro, tem claramente uma atitude
de ajuste das escrituras consideradas sagradas para os judeus, à luz do século XXI, ressignificando, por exemplo, o sábado, que é sagrado para os judeus, é o dia da pausa, da trégua, do não trabalho, o Shabá. Newton Bonner tem textos maravilhosos dizendo: a terra nunca precisou tanto da pausa, do descanso, essa exploração desmedida, movida pela sanha de lucro, daquilo que um economista de São Paulo, que eu respeito muito, Ladislau Dalbor, da PUC de São Paulo, disse certa vez, aspas, crescer por crescer é a filosofia da célula cancerosa. Não nos interessa crescer a qualquer preço, porque isso pode ter um custo elevadíssimo, isso não é sustentável, isso não é visível na linha do tempo, acontecendo do mesmo jeito, por longos anos, a gente vai exaurir, vai colapsar antes, sabendo usar não vai faltar. Vamos pegar o exemplo mais contundente de ajuste das escrituras na direção de uma nova ética religiosa e filosófica. O primeiro Papa Francisco da história. Incrível. As pessoas não refletem muito. Por que só agora surgiu um Papa Francisco? É um dos santos mais populares da igreja. Por que só agora temos um Papa Francisco I? Pensem nisso. Vamos relembrar, 5 ou 6 anos atrás, quando Bento XVI renunciou, qual é a tradição católica? Todos os cardeais vão para a Capela Sistina. Vamos combinar que é um barato, deve ser muito legal ser cardeal e ficar preso na Capela Sistina, participando de uma votação. Você fica distraído, vendo, opa, que legal. Na antiguidade não deixavam o Papa sair para comer, ficava trancado, só sai de lá quando escolher um Papa. Agora estão pegando leve. Tem lanchinho, dá para dormir um pouquinho, mas é uma maratona. A tradição católica diz, daqui o Espírito Santo haverá de ungir um novo Papa, através dos cardeais. É a tradição católica. E quando acontece isso, quem é que sai? O cardeal argentino, Bergoglio, primeiro Papa dessa parte do mundo. E Bergoglio, ao ser eleito Papa, leva um susto, sai, a primeira missão dele é escolher um nome. Não é um nome pessoa física, é um nome pessoa jurídica. Quando você escolhe um nome de Papa, é um nome que tem um significado para a tradição da igreja, no sentido do modelo de gestão. Como é que você pensa a igreja? Como é que você pensa o evangelho? Então, se você escolhe o nome Bento, já houve 16 Bento. Quem escolheu Bento de novo, escolheu uma linha, uma rota administrativa e de gestão. Pio. Já houve 12 Papas Pio. 12. Toda vez que alguém escolhe o Pio, feia essa frase, né? Toda vez que alguém dá um Pio como Papa, escolheu Pio, você está assinalando uma rota, dizendo assim, olha, Pio significa isso daqui. Pensem, por que ninguém escolheu Francisco? Pensem. Uma hipótese, que é a minha, uma hipótese. Espiritismo é uma filosofia espiritualista, vou filosofar. Quem foi Francisco de Assis? O poverello de Assisi, na Úmbria. Aquele que era um jovem como todos os outros, participava de noitada, foi para a guerra, foi preso. Eu estive em Assisi com a Cláudia, minha mulher, a gente esteve na igreja, aonde Francesco vislumbra através de uma imagem de Jesus, ele tem uma visão mística de Jesus pedindo a ele, salve o meu evangelho, resgate o meu evangelho. Dali para frente ele nunca mais foi o mesmo. Contraria o pai, que era um comerciante rico, fica nu na frente dele, foi um escândalo na cidade. Eu não tenho mais nada seu, vou cuidar da minha vida. E na Porciúncula, que era uma igrejinha pequenininha, ele começa a praticar aquilo que ele achava que era o caminho, a verdade e a vida. E a missão de Francisco? Os teólogos do cristianismo, alguns deles afirmam categoricamente, Francesco representou uma ruptura na história da igreja, porque constrangeu a opulência e a corrupção de uma instituição.
que não lembrava o Evangelho de Jesus mais. E nesse sentido, escolher o nome Francisco deveria significar, teologicamente, ruptura. Esse Papa argentino, ao que parece, ao escolher esse nome, sabia o que estava fazendo. Ele não é franciscano, é jesuíta. Jesuítas são metódicos. Eu dou aula há 15 anos na PUC do Rio, administrada por jesuíta. Jesuíta é metódico. Jesuíta adora Aristóteles, adora o conhecimento, adora administrar a escola e universidade. Jesuíta sabe o que vai fazer no dia 15 de agosto de 2023. E esse Papa, quando escolheu o nome Francisco, ele já sabia. Eu estou aqui para não tolerar mais padre pedófilo. Eu estou aqui para acolher os homossexuais. Eu estou aqui para acolher os desquitados e divorciados. Eu estou aqui para não usar mais sapatinho Prada vermelho, nem crucifixo pesado de ouro. Eu estou aqui para dizer que eu não vou mais dormir e comer nos aposentos suntuosos papais. Eu vou comer no bandejão do Vaticano. Eu vou inaugurar uma lavanderia. Eu vou inaugurar uma lavanderia no Vaticano para que não é morador de rua, porque ninguém mora em rua. Só é a população em situação de risco social, desalojada, homeless, sem casa. É melhor chamar sem casa do que morador de rua. O Papa não podia construir casa para todo mundo, falou: vem aqui, use roupas, as suas roupas, limpas, de forma digna, para você ter autoestima. Use uma roupa asseada. Vamos sanear o Banco do Vaticano. Vamos fazer o sínodo na Amazônia, no final desse ano, para discutir os direitos dos povos da floresta, diante de projetos que podem afrontar seus direitos, assinalados na Constituição. Esse Papa está incomodando, eu acho. Se está incomodando, ele talvez esteja sendo muito fiel ao franciscanismo, representando uma ruptura. O Evangelho de Jesus não se coaduna com o dos poderosos. E ele, Francisco, primeiro, o argentino. Aliás, um parênteses aqui, rapidinho. Não sei se vocês se lembram. Quando ele foi ungido Papa, tinha uma multidão morrendo de frio na Praça São Pedro, esperando a bênção papal, tradicional. E o Papa chega, ele já começou a ser diferente aí, falou assim: obrigado, foram buscar o Papa no fim do mundo. Rezem por mim. Vocês se lembram? Isso virou notícia, o Papa não abençoou ninguém, falou assim: rezem por mim. Jesuíta, metódico, ele sabia, e isso se agravou na linha do tempo. Nós somos espíritas, nós rezamos por todos. Reservem um tempo para Francisco. Esse Papa foi responsável pela primeira encíclica da história da Igreja sobre meio ambiente. Completou 4 anos no último mês de junho. Chama-se Laudato Si, do italiano louvado seja, extraído do Cântico das Criaturas de Francisco, porque Francisco, quando virou alguém que escolheu seguir o chamamento de Jesus, entre outras coisas curiosas como voto de pobreza, voto de castidade, conversava com borboleta, com passarinho, com lobo, conversava. Aí as pessoas passavam perto e falavam: e ali estava um legado teológico importantíssimo, que se ajusta perfeitamente à moderna ciência ecológica. Até então a igreja era absolutamente antropocêntrica. O que é isso? Eu sou filho de Deus, sou feito à imagem e semelhança do Pai. Significa o quê? Aquele adesivo que tem por aí também, em Recife, Olinda, que diz assim, não sei se vocês viram, adesivo de carro: não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Então você diz assim: estou podendo, eu estou podendo. Por quê? Esse planeta existe apenas e tão somente para me servir. Mas e as outras espécies? Eu sou filho de Deus. Francisco, quando conversou com borboleta, passarinho e lobo, simbolicamente, e quando compõe o Cântico das Criaturas, ele exalta a presença do sagrado na natureza. Deus também criou outras espécies.
não tão evoluídas como o Homo sapiens sapiens, topo da cadeia evolutiva, que de forma invigilante tem destruído sistematicamente o que se tornou fundamental para a existência do próprio homem. Esse é o ponto que eu estou trazendo para vocês aqui. É um paradoxo. O que a ciência ecológica traz e que Francesco, o Papa, Francesco I, na encíclica Laudato Si, resume. Os vaticanistas dizem que é a encíclica mais fortemente impregnada de ciência da história da Igreja. Ela é endereçada a 1 bilhão de católicos e ao mundo que não é católico, porque o Papa não é apenas um chefe religioso, ele é um chefe de Estado. O Vaticano é um Estado. Por isso que eu estou falando tanto de Papa aqui. Ele é um chefe de Estado. E ele usou o poder e o prestígio dele para elevar a sensibilidade das pessoas para essa crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. E ele resume a encíclica, eu vou fazer um spoiler aqui da encíclica. Ela está acessível em português na internet, é fininha. Ele resume nos seguintes termos o recado, dizendo: o atual modelo de desenvolvimento não nos convém, porque a um só tempo ele não tem compromisso com o fim da pobreza, da miséria ou a resolução da exclusão social, não tem compromisso com isso. Ao mesmo tempo em que depreda, destrói e devasta a natureza, os recursos naturais fundamentais à vida. Esse modelo não nos interessa. Ruptura! Ruptura! O que o Espiritismo tem a ver com isso? E aí, quando a gente para pensar, nós somos o Consolador prometido, a terceira revelação, o cristianismo redivivo. Será que a questão ambiental passou em branco pela doutrina espírita? Não creio. Vamos lá, o que espiritismo e ecologia têm em comum? Em primeiro lugar, isso é curioso, surgem no mesmo período histórico, segunda metade do século XIX, em países fronteiriços. Kardec, primeira edição do Livro dos Espíritos, França, 1857. 9 anos depois, no país fronteiriço, Alemanha, um naturalista chamado Ernst Haeckel também cunha uma palavra que não existia, assim como o espiritismo é uma palavra nova, chamada ecologia. 9 anos depois, 1866. Portanto, eles foram contemporâneos. E nos meus estudos eu não consegui detectar se eles se conheceram ou se um ficou sabendo do outro. Mas eles têm muita coisa em comum. São dois homens de ciência. Espiritismo e ecologia são ferramentas científicas que tentam explicar a realidade que nos cerca. E não uma realidade linear, é uma realidade sistêmica, complexa. Não é fácil, não é para amadores. Por isso que Kardec falou, espírita tem que estudar. Não é simples compreender as leis que regem a vida e o universo. E no caso dos espíritas, a gente está falando do mundo material, tangível, visível, e do mundo invisível. É uma complexidade ainda maior. E é muito interessante a gente ver, por exemplo, como espíritas ecologistas falam a mesma língua quando o assunto é tempo. Tempo. É curioso isso. Os ecologistas invariavelmente tensos, né? Dizendo assim, o planeta não pode suportar por muito tempo tanta poluição das águas, do solo, do ar. Precisamos agir agora. Agora. E os espíritas, em relação ao tempo, dizem o quê? Não sei se vocês perceberam. Normalmente, o orador que faz palestra sobre mundo de regeneração, bota pilha, né? Fala assim, mundo de regeneração está a caminho. Vivemos um momento de transição planetária, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração. Estamos encarnados e nesse momento precisamos fazer as escolhas certas. Por quê? Porque é uma encarnação chave. Nós precisamos nos habilitar, parafraseando Cristo, para usar as vestes nupciais adequadas. Se lembra da parábola do penetra? O camarada entrou na festa e foi flagrado porque não usava as vestes nupciais adequadas. Do ponto de vista espírita, o que significa isso? O perispírito não é apropriado para aquele plano. Significa dizer que aqueles de nós que no período de transição planetária
não fizermos as escolhas certas em favor da nossa própria evolução, provavelmente não carimbaremos o passaporte para o retorno à Terra. E creiam, retornar à Terra no mundo de regeneração é um upgrade. Que tem gente que desencarna e fala assim, bom, chegou minha vez de ir para as Pleiades. E o guia espiritual fala, filho, reza para voltar. Tua situação não é lá muito boa. Vocês percebem a questão do timing? Ah, mas eu sou reencarnacionista. Sou imortal. Eu tenho a eternidade pela frente. Tem, mas talvez não no melhor lugar. Na próxima jornada carnal. Então, faça por merecer as escolhas na direção da sua evolução, para cacifar a sua veste nupcial. Espero que ele recicle esse papel. Então, ficou claro aqui? O timing. O espírita sabe que terá inúmeras existências, mas a gente não deveria malbaratar o tempo e a energia com os mil nadas. A gente deveria ser mais efetivo, mais disciplinado, na direção daquilo que justifica a nossa encarnação, que é a evolução. Um outro tema importante, espíritas ecologistas falam de lixo, não sei se vocês perceberam. O ecologista fala de resíduos, rejeitos, lixo hospitalar, rejeito nuclear, precisa reciclar, precisa fazer compostagem, não é isso? O ecologista. E os espíritas? Pescou não? Quando é que a gente fala de lixo ou de resíduo? Quando a gente lembra que o pensamento e o sentimento não são abstrações. Quando você pensa ou sente, você produz vibração, formas, pensamento ou miasmas. Pode ser um problema. Pensamento invigilante satura a psicosfera daquilo que pode atrapalhar a sua jornada. O tempo inteiro. Todo pensamento invigilante de baixo teor vibratório é que nem a alegoria do história em quadrinho, o balãozinho que você está plasmando à sua volta aquilo que pode determinar. Se forem pensamentos de baixo teor vibratório, ok? Podem determinar prostração, tristeza, inapetência, insônia, estado depressivo, eventualmente depressão, eventualmente ideação suicida. Eu estou falando de uma psicosfera que não lhe favorece. Ah, a culpa é de quem? De obsessor? Vocês já repararam que nós temos essa tendência. Nossos irmãos de outras denominações cristãs chamam de isso é culpa do diabo. A gente bota a culpa no obsessor. Espera aí, quem é que está produzindo isso que fica poluindo a sua psicosfera? Nesse sentido, o culto do evangelho no lar é uma medida profilática de limpeza e remoção de formas, pensamento e miasmas que por invigilância ou você trouxe do trabalho ou trouxe da rua e te acompanham. Isso é ecologia. E essa é uma questão ambiental. No futuro, quem ensinar meio ambiente nas escolas ou nas universidades vai ter que falar de psicosfera, vai ter que falar do plano astral, vai ter que falar das interações com o lado de lá, que a espiritualidade nem gosta dessa expressão lado de lá, eles estão around, eles estão por perto, estão compartilhando. Muito bem, uma outra questão importante, consumo. Espíritas e ecologistas têm um discurso pronto contra o consumo exacerbado, o hiperconsumo, o consumismo. O que dizem os ecologistas? Cuidado, porque tudo que você compra, calça jeans, tênis, smartphone, sapato, carro, o que você quiser, me sopraram aqui sapato, deve ter um motivo. Vamos lá. Tudo isso é feito de quê? Pedacinho de planeta. Tem água, tem matéria-prima e consumiu muita energia. Tudo que a gente compra. Então seja um consumidor consciente. É o que os ecologistas dizem. Menos é mais. Você pode ser feliz com menos. Não entre no deslumbramento dos apelos comerciais vorazes do Black Friday, do Natal pagão e por aí vai. Seja feliz passeando por um shopping, se divertindo, olhando as vitrines, dizendo: nossa, que legal ver um monte de coisa que eu não preciso para ser feliz.
Vamos lá. E os espíritas? Meus amigos, um dos grandes legados sustentáveis, ecológicos e ambientais do Pentateuco kardeciano está no livro base da nossa doutrina, o número 1, o Livro dos Espíritos, exatamente na lei de conservação. A lei de conservação é tão interessante. Poxa, 1857 está lá Kardec escrevendo o subtítulo: necessário e supérfluo, em relação ao que a gente compra, leva para casa ou usa. Olha, 1857, não tinha shopping center em 1857, não tinha curso de marketing ou publicidade. Em 1857, não tinha Black Friday. Em 1857, mas Kardec já assinalava o quê? Prestem atenção, é uma questão espiritual. O necessário e o supérfluo. Por que ele disse isso? Vai no Evangelho depois, vê como Santo Agostinho categorizou as diferentes moradas do Pai. O que é mundo primitivo, o que é mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo feliz ou perfeito, e por aí foi. Característica predominante de um mundo onde a gente não está mais, graças a Deus. Qual é a característica predominante do mundo primitivo? Releiam. Apego à matéria. Na transição para o mundo de regeneração, tem graça você ficar tenso na véspera do Black Friday? Tem graça isso? Tem graça espírita se endividar para ter um Natal pagão, levando presente caro, acreditando na publicidade que quando você não dá um presentão, você não está expressando o verdadeiro amor e afeto? São armadilhas. Quem vos fala é jornalista, quem paga o meu salário é a publicidade. Eu falo sobre o problema do consumismo há 20 anos, nunca fui demitido, até agora. Porque o que eu venho falando tem fundamento científico. É perfeitamente possível ser feliz com menos. E veja, o comércio não vai quebrar, porque com menos significa, se eu falo sério sobre inclusão social, dia chegará que, não havendo pobreza ou miséria, os excluídos vão poder comprar. Então dá para equilibrar o jogo sem ostentação, sem abundância, sem closet abarrotado. Bom, pergunta 705 do Livro dos Espíritos para nos inspirar. Século XIX é incrível. Kardec indaga a espiritualidade maior: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? É uma pergunta curiosa. Por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? E a espiritualidade dá uma resposta linda, extensa, cujo resumo eu compartilho com vocês. A terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Nós estamos aqui para aprender a ser felizes com menos. Menos é mais. Meus irmãos, por último, mas não menos importante, reparem, eu venho dizendo isso há muito tempo, é um apelo carinhoso aos meus confrades espíritas. Nós não acreditamos no acaso. Quis o destino que a maior nação espírita do planeta esteja reunida no único país do mundo com o nome de árvore. No país do mundo que tem a maior quantidade de água doce superficial de rio ou subterrânea dos aquíferos Guarani ou amazônico. Não há outro país do mundo com tantas espécies vegetais e animais catalogadas pela ciência. Eu já conversei com vários pesquisadores de ponta que publicam em revistas especializadas. Eles dizem: não existe outro lugar no planeta com tanta vida em abundância. E algumas espécies só ocorrem nos seus respectivos biomas. Tem uma determinada espécie que só ocorre na Amazônia, outra na Caatinga, outra no Cerrado, no Pantanal, na Mata Atlântica, no Pampa Gaúcho. É uma riqueza, é uma farmácia a céu aberto que a gente desperdiça, depreda e destrói, sem conhecer antes. Na área da farmacologia, é fantástico o potencial que o Brasil tem. Se você quiser entender qual é o princípio ativo da aspirina, que é de uma empresa alemã,
vai na bula. O que determina o efeito vasodilatador da aspirina? É o salgueiro branco, uma árvore. Boa parte dos remédios, dos xaropes, das pomadas, tem origem no reino vegetal ou animal. Peçonha de cobra, veneno de sapo, casca de árvore, folha. A gente destrói antes de conhecer. Nenhum outro país do mundo tem tanta terra fértil pronta para plantar sem precisar destruir uma nova árvore, sequer. Nós, espíritas, reencarnamos no Brasil. Precisamos colocar na nossa lista de demandas ou missões. Eu devo fazer algo para, na hora de deixar o meu legado, quando for a hora de lagarta virar borboleta, ou mariposa, ou outra coisa, sei lá, vamos ver. Que a lagarta vai virar alguma coisa, não tenho dúvida. Quando você já não estiver por aqui, qual será o teu legado? Eu brinco com os espíritas dizendo assim: vocês conhecem a lei do inquilinato espiritual? Porque a lei do inquilinato, como é que é? Você não é dono do imóvel, mas você tem que assinar um contrato na hora de ocupá-lo. Ele tem tempo de duração. E o dono se preocupa, fotografa o imóvel inteiro dizendo: assina aí. Está tudo registrado em que termos eu estou deixando você morar no meu imóvel. Na hora de devolver, o puxador do armário tem que ser igualzinho. A persiana tem que puxar e funcionar igualzinho. É ou não é? Você faz uma CPI no apartamento dizendo assim: pode sair. Quem mora de aluguel sabe, na hora de devolver o imóvel tem que devolver nos termos em que ele lhe foi confiado, porque ele não te pertence. Nada nesse mundo nos pertence. Nem a sua poupança, o teu CDB, o teu seguro previdenciário, nem o teu imóvel, nem o teu carro, nem os teus utensílios domésticos, seu smartphone, tua roupa, nem o teu corpo. Tudo isso fica. O que você leva para o lado de lá? Aquilo que você detém de conhecimento, sabedoria e sentimento. É isso que cabe na bagagem. O resto fica. O que é a lei do inquilinato espiritual? Nós temos a nossa casa planetária aqui. Ela não é nossa. Devolveremos essa casa quando daqui regressarmos para a pátria espiritual. Em que condições devolveremos? Que uso estamos fazendo da terra? E de que maneira retribuiremos a gentileza dela nos acolher da forma como nos acolhe? Eu vou evocar aqui o espírito de Luiz Gonzaga. 30 anos de desencarne essa semana. O rei do Baião, que reencarnou nesse planeta para trazer alegria a partir de Exu, daqui de Pernambuco. Eternizou em uma de suas muitas músicas famosas, Asa Branca, o que poderia ser um novo mantra do enfrentamento do fenômeno do aquecimento global, certamente o maior problema ambiental da atualidade. Ano passado, por coincidência, eu encerrei a minha participação no CIMESP falando de prevenção do suicídio, pedindo ajuda para vocês cantarem comigo uma música do Gonzaguinha, que falava sobre viver e não ter a vergonha de ser feliz. Hoje eu peço a gentileza para a gente puxar uma vibração boa na semana do desencarne do Gonzagão, porque Asa Branca falava de um fenômeno climático conhecido no Nordeste, que é uma região semiárida, da seca, da estiagem, que determinou tantas migrações, êxodos. Nós temos hoje um fenômeno pior com o aquecimento global. O que é semiárido, segundo os cientistas, está prestes a se tornar árido, um deserto. Então façamos aqui a nossa reverência ao rei do Baião, cantando com ele para pedir inspiração para o enfrentamento de um problema que nós estamos ajudando a causar. Gonzaga, que é esse fenômeno que agrava o que já ficou impresso na tua retina e te inspirou para a música Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Deus abençoe vocês. Tudo de bom.